Olá, boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Todos bem? Friaca, né, gente? Ninguém esperava isso, né? Mas vamos lá. Recadinhos. Para não esquecer, pessoal, principalmente o pessoal que está em casa, só um minutinho, gente. Agora deu. 5/7, aqui no Abrigo de Luz, a partir das 19 horas, o nosso famoso caldo verde. Caldo verde mais um lanche de pernil incluído, tá bom? Convite R$25 lá na lanchonete com a Lívia, ok? Recadinhos, mas nem. Vamos lá. Vamos começar a trabalhar? Então peço que todos fechem seus olhos. Sentem confortavelmente em suas cadeiras. Descruzem braços e pernas. Para que a energia possa fluir de uma forma livre e leve. Vamos relaxando os ombros, acalmando nossos pensamentos, tranquilizando nosso coração. Em uma só energia, vamos nos conectando com o plano espiritual. Vamos mentalizando os mentores amigos do Abrigo de Luz, derramando uma chuva de fluidos sobre o Abrigo de Luz, que cada um possa ser envolvido nessa energia, e que todos nós possamos receber o que viemos buscar. Nesse clima de união, de tranquilidade, de leveza, vamos agradecendo a oportunidade de podermos estar aqui, aproveitando mais uma noite de aprendizado e de tratamento a todos. Querido Mestre, doce Jesus, guia nossos passos em sua luz, eterno amigo da perfeição, guarda contigo o nosso coração. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Leitura de preparação hoje do nosso livrinho de Sementes de Felicidade, Lorival Lopes. Você é mais capaz do que pensa. Seu poder de realização pode revolucionar situações e operar profundas transformações no meio em que você vive. Mentalize assim a força que há em você. Ó força suprema que habita dentro de mim. Tu és o pulsar de Deus dentro de mim. Obrigado pela tua presença. Reconheço que não tenho mais motivos para ser triste ou mal sucedido, porque tu estás comigo. Bem pensando e agindo, a força infinita de Deus se plenifica em você. Esse é o famoso pensamento positivo, né, gente? É muito difícil a gente não se contaminar hoje em dia
Para cada lugar que a gente olha, para cada coisa que a gente assiste, tudo tem uma energia. E dependendo do que for, a energia é bem pesada e densa. E se a gente entrar nessa faixa, a gente vai vibrar na mesma sintonia, que é a sintonia densa. E o nosso intuito é sair da densidade, cada vez mais, e se afinando, e se reeducando. Todos nós, a gente está no mesmo lado. Ok? Gente, hoje a gente tem o prazer de estar recebendo o nosso amigo Laércio, que vai trazer para a gente o tema da palestra de hoje: a força das mesmas coisas. Boa palestra, meu amigo. Boa noite, pessoal. O tema é bem propício por conta do momento que vivemos na nossa Terra. Tá? A força das coisas, que também é das coisas, é um toque, vem de uma questão levantada pelo Kardec, perguntando aos espíritos, onde fala sobre a lei do progresso. Tá? Então, como foi mostrada a pequena mensagem da noite, vou aproveitar o preâmbulo que foi feito, tá? Nós vemos o mundo realmente está muito conturbado, está tendo guerras, problemas de brigas entre famílias, entre governantes, partidos, não é só aqui no nosso país, mas em todos os lugares. E aí as pessoas muitas vezes se perguntam: mas nós estamos mesmo caminhando para um mundo de regeneração, que é o caminho que nós estamos dizendo que nós estamos indo, porque é um mundo melhor, um mundo mais saudável, onde todos se respeitam mutuamente. Se nós formos pensar e olharmos momentaneamente para as coisas que estão acontecendo ao redor, e dando mais atenção às coisas negativas, como foi levantado, sem olhar por cima de uma maneira mais elevada, parece que nós estamos vivendo no caos. Mas não é assim. Com certeza, o nosso planeta tem um governador espiritual que cuida de todos nós. E tudo é realizado de uma forma muito bem planejada. Então, tudo tem o seu tempo. Então, Deus, o próprio Jesus, sabe tirar proveito, muitas vezes, das dificuldades, dos problemas que nós passamos. Porque nós estamos vivendo num período de transformação. Kardec, por exemplo, quando fez a codificação, em 1860 mais ou menos, ele já comentava sobre esse problema, dizendo que a sociedade estava conturbada naquela época. E hoje também continua da mesma forma. Mas por que isso? Porque nós, humanidade, aqui ainda, não atingimos ainda um estágio de compreensão de como que é viver um respeitando o outro. Nós ficamos ligados na matéria e no nosso cotidiano, no dia a dia, a gente acaba se perdendo, e acaba cada um por si. Aí entra o egoísmo, as vaidades, certo? E isso atrapalha, porque quando nós aprendermos a sermos mais caridosos, mais amorosos, respeitar o nosso próximo, as coisas vão caminhar muito mais fácil, não só para nós, na nossa individualidade, como para a sociedade, que nada mais é do que um reflexo de cada um de nós, tá? Então, se nós formos parar e pensar, essa marcha do progresso que existe, ela vem caminhando, e nós não podemos olhar somente pelo nosso horizonte restrito desta pequena encarnação que nós temos, porque as coisas que acontecem para nós 20, 30, 40 anos é muito pouco, e além do que,
nós que aqui estamos passando, vamos supor, quem passa por uma guerra que está acontecendo agora lá no Oriente, entre a Rússia e a Ucrânia, as pessoas que estão lá, naquele momento, naquele estágio, estão sofrendo, passando por dificuldades. Então, para eles, o hoje está muito difícil, está complicado. Mas nós temos que, quando analisarmos o que foi passado pelos espíritos a Kardec, nós temos que olhar para um plano maior, em um horizonte maior de tempo, para nós pensarmos. Porque já foi explicado, a humanidade ela vai crescendo por etapas. Normalmente o que vem primeiro é a parte intelectual, as mudanças da intelectualidade, do aprendizado, das mudanças que estão acontecendo tecnológicas. E se nós formos pensar, olha, em 1860, quando Kardec fez toda a sua obra, o mundo estava muito mais atrasado. Se nós formos pensar hoje, o homem já está indo, quase que indo a Marte, a Lua já virou passado. Então, nós estamos com um dinamismo muito grande de mudanças acontecendo no nosso mundo. E isso gera o primeiro estágio para que depois a sociedade vá se modificando. Por quê? Em consequência desse nosso progresso intelectual, nós começamos a analisar, pensar, rever as coisas que acontecem no mundo e vem aos poucos a moral indo se ajustando, se modificando. Só que para essa mudança dessa parte moral, ela é um pouco mais lenta, porque é um conjunto de todas as pessoas que tem que ir fazer essa alteração. Então, o que acontece? Quando nós vamos tendo maior entendimento, maior discernimento, o que é certo, o que é errado, o bem, o mal que existe, e nós tomarmos a providência de ficar do lado sempre correto das coisas, então não adianta nós queremos dar um jeitinho. A gente brinca sempre que o brasileiro gosta de dar um jeitinho. Não. Se a pessoa tem que ser séria, correta, honesta, não importa se é uma coisinha ínfima ou uma coisa grande, a gente não pode prejudicar o próximo. Então, vamos agir sempre corretamente. As coisas iriam se modificando e iam se melhorando. Por quê? Porque se nós somos considerados como se fossem crianças, uma criança, você explica para ela o que é certo e o que é errado. Nós, como adultos, nós também temos que ter esse discernimento. Por quê? Porque à medida que nós vamos tendo maior conhecimento, nós temos o nosso livre-arbítrio e maiores responsabilidades. Nós vamos ser muito mais cobrados quanto mais nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos conseguindo ter maior entendimento das coisas, mais nós seremos cobrados pelos erros eventuais que nós façamos. E isso acontece com todos, com pessoas em casa, na sua família, pessoas nos países, nos governos, empresários, trabalhadores, todos têm o seu compromisso, todos temos que participar junto, tá? Mas então, isso vai nos modificando. E aí o que acontece? Se de repente nós, como sociedade, de modo geral, não nos melhoramos, continuamos caminhando nas mesmas coisas, tudo, sempre existe algo que Deus nos põe à prova. O que é? Exemplo, podemos pegar um exemplo claro, o que foi a pandemia em 2020, 2023. O mundo parou, tivemos muitos problemas, muitas pessoas de desencarnes, certo? E se nós formos olhar, no mundo inteiro, cada governante tomou uma atitude perante a pandemia, o que fazer, como resolver aquela epidemia que estava acontecendo, aquele problema que estava dentro da sua sociedade. Cada governo no mundo fez uma forma diferente. Alguém fez mais certo, outro não importa. O importante é que todos tiveram que dar uma parada e rever conceitos, ajustar as coisas.
nós mesmos, na nossa individualidade, nós também modificamos muitas coisas. Apesar que agora está passando já um tempo, está ficando lá para trás. Mas nós, dentro de nós carregamos uma parte do ensinamento do que foi aquele momento. Então, é o que acontece com o nosso mundo. Às vezes, essas guerras existentes, por exemplo, hoje, ela acaba trazendo um mal, mas Deus, Jesus, aproveita isso para fazer com que a sociedade busque uma nova entendimento, uma nova busca de um novo valor. E é isso que a gente fala, que é a força das coisas. Então, o homem, ele só sabe quando tem dia ou noite, porque ele vê diariamente isso acontecer. Quando decai o sol, entra a noite. Quando sai o sol, inicia o dia. A nossa vida é assim também. Então, nós só vamos aprender e descobrir o que é o bom, justo, correto, quando nós vemos que, por exemplo, uma sociedade está se definhando, está com problemas sérios, aí vai criando uma expectativa de baixo para uma mudança, e é quando acontece algo diferente, que gera um problema. Naquele momento não é um problema, mas no futuro pode se tornar melhor. É assim que existe todo um processo de ajuste e de indo melhorando as coisas. Só para vocês terem uma noção, eu fui fazer uma pequena pesquisa, eu vi, quando Kardec estava aqui fazendo a codificação, o mundo tinha algo em torno de 1.260.000 pessoas, isso em 1850. Tá? Hoje, nós estamos com praticamente 8 bilhões de pessoas aqui encarnadas, certo? Então, toda essa gama de pessoas, todos que aqui estão com o mesmo intuito de se aprimorar, de evoluir, de crescer. Mas nós ainda somos imperfeitos, nós ainda não temos essa facilidade. Nós estamos sempre provados diuturnamente com pessoas irrequietas, pessoas querendo nos passar por nós a perna. Nós estamos aprendendo, hoje todos que estamos juntos, estudando, conversando, falando de um tema que nem muitos dão importância, mas é para nós, para servir para nós como uma forma de pensamento. Então, para ver como nós estamos vivendo realmente, se estamos agindo corretamente. Por quê? Porque o importante mesmo que a gente erre, se a gente erra por conta de nós mesmos e não atrapalhamos ninguém, nós vamos ter que refazer o nosso caminho. Agora, se nós prejudicarmos alguém, nós vamos ter que ajustar a nós que erramos e aquele que nós prejudicamos. É isso que as pessoas não entendem ainda. É aquilo que sempre Jesus falava. Tem que dar frutos para colher frutos bons. Então, nós estamos semeando hoje a colheita nossa de amanhã. Por isso, nós temos que aprender a agir sempre o mais justo, correto, o mais próximo da realidade, de duas coisas simples que Jesus já nos ensinou. É amar a Deus acima de tudo e ao próximo como nós mesmos. Se nós vivêssemos dessa forma, com certeza nós viveríamos muito melhor. Por quê? Porque se eu não quero fazer algo que me prejudique, eu também não posso fazer o mesmo com o meu vizinho. Essa é a lei simples. Quando o homem começar a entender isso e saber que aquilo que fazemos nós temos que corrigir. Então, muitas vezes a gente observa pessoas com ódio, com vingança, querendo tomar a justiça pelas próprias mãos. Não precisa fazer isso, porque tá bom, alguém nos prejudicou, nós vamos sofrer, mas o que a gente tem que pensar é assim: duplicar quitária, obrigado, Senhor, e deixa o outro continuar o seu caminho, porque ele vai ser cobrado depois disso. Se ele não for cobrado diretamente, quando ele chegar no mundo espiritual, a própria consciência que todos nós levamos dentro de nós
a gente vai estar sentindo que fizemos algo errado e vamos nos cobrar para corrigir isso. Nós mesmos vamos nos cobrar. Quando nós tivermos esse entendimento, nós mesmos vamos cobrar essa mudança nossa e buscar corrigir aquilo que erramos, não só para nós, como para o nosso próximo. Então, por isso, a gente não deve se preocupar e não dar tanta importância às coisas que estão acontecendo no mundo, nessas coisas de catástrofe, de problemas. Não comentar, não aumentar, porque é que nem ele falou, se você começa a dar importância, dar valor, você fica nesse estágio mais baixo. Você não consegue se elevar para um mundo melhor, porque nós vivemos aqui nesse planeta, tudo é sintonia. As pessoas se enganam falando, essa guerra, imagina, é lá no Golfo, é lá no outro lado do mundo, isso não me afeta. Afeta, lógico que afeta a todos nós. Se vocês chegam no carro de vocês, ligam o rádio, o que vocês fazem? Eu escolho uma faixa de música, não é? Eu escolho um canal para assistir. É uma frequência que está sendo transmitida. É a mesma coisa que acontece no nosso mundo. Cada um de nós, o seu pensamento é uma frequência que está sendo transmitida e existem camadas aí. Então, se nós ficarmos atrelando a coisas negativas, ruins, nós vamos estar andando junto com seres ou encarnados ou desencarnados que vivem a mesma frequência que você está lá pensando e vibrando, certo? Então, por que viver assim? Vivamos então com mais elevação, com maior entendimento. Para quê? Para que a gente consiga passar nessa existência um pouco melhor do que nós chegamos. Esse é o nosso objetivo. É um passo de cada vez. Então vamos dar esse passo a partir de hoje, já, para irmos nos modificando. E aquilo que eu comentei no início, o mundo não está perdido, ele está em transformação. Então, só que essa transformação só acontece quando os homens assim entenderem e se modificarem. Eu trouxe só como um exemplo, eu estava outro dia lendo um livro do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e lá o Chico Xavier, através da psicografia, ele trouxe para nós de Humberto de Campos, falando sobre o nosso Brasil. Então ele conta a parte histórica da evolução do Brasil, mas ele conta também como que foi a vinda para cá, até chegar ao descobrimento do Brasil. Ele disse que Jesus veio à Terra para ver o andamento do nosso orbe e viu que as coisas que estavam plantadas na Europa, na parte do Golfo, lá nas áreas, tudo, não estavam surtindo tantos frutos. Ele quis transplantar esse mundo do Evangelho para outra região mais recente, sem estar carcomida pelas brigas, pelo aquele caminho que eles andavam sempre de brigas, de desunião, de mortes, de atritos. Então, ele pediu a Henry, que cuidava da parte sociológica do nosso planeta, para ele reencarnar. Onde eles escolheram reencarnar? Lá em Portugal, que era um povo bem trabalhador, laborioso, temente a Deus. Então, ele veio com a função de instalar a parte de Sagres, lá onde foi feito a parte da navegação, e incentivou as pessoas a procurar o desconhecido para vir aqui para o Brasil. Então, isso começou mais ou menos em 1350. E aí, quando ele veio, ele conseguiu criar isso, incentivou a navegação para vir descobrir o Brasil em 1500. Então, vê como as coisas caminham, tem tudo um rumo, tem tudo um processo
de evolução atrelado que eles vão acompanhando. Cada um de nós que aqui está, não está por acaso no Brasil, podemos estar na Europa, mas por quê? Porque o momento correto, justo para nós, hoje, é estarmos aqui encarnados. E nós devemos aprender a conviver aqui. Nós temos problemas? Temos, mas faz parte do nosso dia a dia a gente viver nesse nosso planeta, neste momento e neste país. Certo? Então, cada um de nós tem um compromisso. E o compromisso nosso, nós somos ainda muito pequenos. Então, nós ainda estamos aprendendo a caminhar. Nós estamos engatinhando ainda. Certo? Então, vamos fazer o básico, que é não prejudicar o próximo, viver em harmonia em nosso lar, buscar usar a nossa família como uma expansão de benfeitorias, de harmonia, que aí, com certeza o mundo ao redor vai estar ruim, mas naquele nosso núcleo vai estar perfeito, vai estar em ordem e equilíbrio. Então, nós sabemos que os problemas sociais que existem, e não é só aqui no país, tem em vários lugares, você tem a pobreza, você tem fome, você tem o desrespeito ao ser humano, mas tudo isso faz parte das provações que cada um de nós acaba passando, porque, como eu falei, nós estamos no lugar certo, na hora certa, então, aquilo que nós estamos passando faz parte do nosso crescimento. Eu tenho, não consigo ter mais bens físicos que eu precisaria. Bem, então, vamos usar a nossa inteligência para ver como fazermos para conseguirmos atingir um grau maior e termos mais benefícios, mas sem prejudicar o outro, certo? É assim que vai caminhando o nosso mundo. É isso que é a lei da reencarnação. Cada um de nós acabamos passando por vários estágios. Então, a gente pode reclamar, vamos supor, dos políticos que estão aí, mas vai chegar uma hora que nós vamos ter que trabalhar como um político, e nós vamos sofrer que nem eles sofrem. Uma parte de pensar em toda a sociedade, ou nos artifícios que eles têm de aconchavos políticos entre eles, tudo. Então, isso faz parte. Então, para que nós ficarmos perdendo tempo em discutindo e querendo, acirrando brigas para discutir algo assim? Vamos ter mais equilíbrio em tudo que a gente faz. Então, é como a gente observa, o nosso mundo só vai se transformar quando os homens, em modo geral, a humanidade, aceitar que a vida continua. Aqui é um pequeno estágio de, às vezes, 50, 80, 100 anos. Mas nós vamos ter que ir para o outro lado, para outra parte do mundo. E uma coisa que a gente observa e que a gente lê nos ensinamentos sendo feitos, quanto mais nós, como individualidade, agora pensando, não como coletividade, quanto mais nós, cada um de nós que aqui está, for tendo maior conhecimento da vida, a gente vai dando mais valores às coisas do mundo depois da morte. Todos nós sabemos que não existe morte, existe morte do corpo físico. Nosso espírito é eterno. Sei lá quantas encarnações cada um de nós já teve. Nós já tivemos muitas encarnações, tá? Mas a gente vai adquirindo bagagens. Só que muitas vezes a bagagem que nós trazemos hoje está bloqueada para que nós façamos e tenhamos uma posição para viver aqui. Mas não importa. Mas o que é importante se observar é algo que eu aprenda aqui nesse nosso mundo físico. Vamos supor, uma coisa que eu aprendo e demoro 5 anos para fazer uma faculdade, por exemplo, qualquer aí, você, no mundo espiritual, é um dia de aprendizado, porque lá as coisas são muito mais rápidas, desde que nós, quando desencarnarmos, a gente consiga não perder tempo, porque para nos habituarmos, a nos centralizarmos e conseguirmos estar em equilíbrio lá no mundo espiritual, para que a gente possa já viver e continuar no aprendizado, porque é isso que estão nos ensinando. À medida que vai passando agora o tempo, a cada um de nós vai ser muito mais rápido
a vinda e o retorno do mundo espiritual. Por quê? Porque nós vamos estar buscando uma evolução maior. Lá nós aprendemos o que é correto, justo, e a gente vem aqui fazer o exame para aprender se já tivemos o total conhecimento lá e pondo ele em prática aqui na Terra. Então, esse intercâmbio vai ser muito mais rápido para acontecer vindas e idas, tá? E eu acho que dessa forma o homem vai começar a se modificar. Então, essa grande população que a gente tem hoje aqui na Terra, ela está embrionária, reaprendendo. Deus, Jesus, deu chance de vir muito mais espíritos aqui, viver aqui, nesse convívio, nesse confronto diário, para que ele conseguisse ter um aprimoramento maior, um aperfeiçoamento maior. E isso está acontecendo. Hoje nós temos problemas? Temos. Mas se nós pegarmos hoje, o século que estamos hoje, contra 500, 600 anos para trás, os usos, os costumes, as leis eram muito piores do que hoje. Então, há um progresso realmente acontecendo no nosso mundo. Só que ainda não é aquilo ideal que nós gostaríamos de ver. Mas não importa. O importante é que ele está se sucedendo, ele está fazendo. Então, nós temos que ter a sua preocupação de nós cuidarmos da nossa individualidade, de agir com justiça, com correção sempre em nossas vidas. Por quê? Para que a gente consiga, quando formos desencarnar, ter uma consciência mais tranquila, mais serena e irmos para o nosso mundo espiritual junto com nossos amigos que deixamos, sem pessoas que tenham ódio conosco, tá? Então, eu acho que é isso que é importante para nós, e é nessa forma que nós devemos ver como essa força das coisas, desse processo que existe, que nós estamos caminhando junto com toda a humanidade, tá? E com certeza tenham serenidade, tranquilidade, busquem não ficar discutindo o mal. O mal não merece comentário, já foi dito isso. Então, vamos aceitar as coisas como acontecem, e o melhor que devemos fazer é vibrar, fazer oração e ter fé que as coisas vão caminhar para um mundo de regeneração, um mundo melhor, tá? Eu vou trazer para vocês, para nós encerrarmos então a pequena aulinha, tá? Uma mensagem que veio para nós na nossa casa, tá? Que eu acho muito interessante e vale a pena vocês reflexionarem. Ele fala assim, irmãos, a vida, como é linda a vida, o quê? Problemas, tristezas, decepções, isso significa vida. Então, é muito importante entendermos nossa tarefa reencarnatória, vivermos num planeta onde estas situações são representantes de evolução, na condição evolutiva. A aceitação é necessária para que o crescimento possa surgir e possamos sintonizar novos episódios. Mantenham-se firmes e perseverantes na vida, tá? Então, eu queria deixar esse recado só como para nós termos realmente fé, esperança, serenidade, porque quem está no comando é Jesus, que foi o Deus que deu a ele essa incumbência. E com certeza, nada melhor do que ele para nós seguirmos e termos ele como exemplo, porque ele tudo fez para nos trazer e mostrar a nós como mestre. O mestre é aquele que ensina. Então ele está dando o exemplo desde o momento que ele esteve aqui, através dos seus apóstolos, através das situações que ocorrem, mas vamos caminhar firmes, com certeza, com esperança, com serenidade, que a nossa vida, o importante é caminharmos hoje, fazermos o bem para nós mesmos e para o nosso próximo. O resto, as coisas a gente consegue resolver mais adiante, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e tenham uma boa noite.
Obrigado, Laércio. Seja muito bem-vindo toda vez. Apareça sempre. Gente, para finalizar nossos trabalhos aqui no salão e dar continuidade lá na Câmara de Paz. Peço que todos mais uma vez fechem seus olhos. Com o coração e a mente tranquilos. Convido a todos para que possamos dar um passeio unindo os nossos pensamentos em um só pensamento. Vamos imaginando nesse momento que estamos caminhando num campo verde florido, num campo de girassóis, um céu azul, uma brisa batendo no nosso rosto. Vamos mentalizar que nesse local nós acabamos de adquirir um buquê de flores, um buquê de luzes. Vamos recolher um pouquinho de energia desse campo de girassol e colocar em nosso buquê de luz. Vamos continuar caminhando. Vamos imaginar agora que nós estamos visualizando uma cachoeira com um arco-íris ao fundo. Vamos recolhendo também deste local um feixe de luz, o nosso buquê de luz e nosso buquê de flores, cada vez mais iluminado. Vamos nos transportar agora para uma praia tranquila. Vamos imaginar que estamos descalços, andando com os pés na areia, com a água do mar batendo em nossos pés. Vamos olhando ao fundo no horizonte, um pôr do sol maravilhoso. Vamos recolhendo energias salutares desse local e acrescentando também o nosso buquê de luz. E nesse mesmo local, vamos imaginar uma luz com o que mais puro que nós temos e de mais bonito saia de nosso peito e complemente esse buquê de luz. Voltando aqui ao abrigo de luz, com esse buquê de luz, vamos oferecendo ao mesmo tempo esse buquê de luz e de flores ao plano espiritual maior, para que ele possa usar toda essa energia captada desses locais maravilhosos da melhor forma e aonde se fizer mais necessário. Pai, gratidão pela oportunidade de poder estar aqui, nesta casa abençoada que é o abrigo de luz, recebendo orientação, recebendo a troca de energia, recebendo esclarecimento através das palestras que são aqui ministradas. Agradecemos a oportunidade de poder evoluir um pouquinho, Pai.
toda terça-feira, um pouquinho cada dia, sempre na direção do bem, do amor, da serenidade e da fraternidade, Pai. Que nós possamos ter uma semana abençoada, repleta de luz, tarefas, pensamentos bons e atitudes boas. Que Jesus abençoe a todos nós, nossos mentores e os trabalhadores dessa casa.